Saudações, votos de luz e paz a todos. Jesus está conosco. Mais uma vez estamos juntos, reunidos, para aqueles que assim desejam meditar a doutrina espírita, estudarmos juntos, onde na realidade todos os textos que nós trazemos não advêm dos palestrantes, não advêm das nossas letras, e sim, todas essas mensagens vêm do plano espiritual, ao qual aqueles que se sentem seguros para reportar e estudarmos juntos, coloca-se à disposição para de alguma forma ajudar e compartilhar, reverberar, propagando a doutrina espírita. E quando se fala em propagar a doutrina espírita, faz-se necessário, nesse momento, a qual a nota da FEB, Federação Espírita Brasileira, para que possamos estar atentos às notícias falsas que são reportadas, e aqueles que são conhecedores, ou melhor, que buscam a doutrina espírita, esclarecer-se ante postar ou reportar qualquer tipo de compartilhamento de mensagens, seja ela de qualquer cunho. Como nos reportamos a doutrina espírita, faz-se necessário nós termos segurança na leitura, porque quando nós não lemos, faz com que nós possamos acreditar em tudo que nos dizem. E quando nós temos ou buscamos o conhecimento da leitura, nós sentimos seguros e conseguimos discernir uma mensagem falsa de uma mensagem verdadeira. E assim, de alguma forma, passar por um crivo todas as mensagens que nos são chegadas. Recado dado para todos nós, ao qual me incluo. Vamos dar por início os nossos estudos, onde estamos falando de família, do livro SOS Família, da psicografia de Divaldo Franco, Espíritos Diversos, onde podemos colocar em destaque a psicografia de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco. Hoje nós iremos estudarmos, meditarmos um pouco no capítulo 27, Filhos Alheios, de autoria de Joana de Ângeles. E ela começa nos dizendo: Filhos Alheios, como título, e segue: Ei-lo rude e soberbo, que te afronta, desrespeitoso e ingrato, exaurindo-te as reservas de ânimo e deixando-te em lamentável estado emocional. Insensível aos teus apelos e indiferente às tuas colocações, apresenta-se marcados por fundos traumas dos quais não tens culpa. Olhar desvairado, parecendo estar a um passo da loucura, amedrontando-te e inspirando-te a desistência do ideal educativo. Tomando atitude vulgar, suas palavras são chulas ou brutais, passando, através do tempo, a desconsiderar-te, como se a tua fosse a tarefa de servi-lo e deixá-lo à vontade. É gentil quando estás de acordo com os teus desejos absurdos, anelando por uma vida ociosa e desprezível. Tão pronto lhe falas de dever, obrigações, rebela-se, resmungando, desobedece e ameaça. Estás a ponto de o abandonar. Indagas-te muitas vezes pela criança indefesa e necessitada que recebestes nos braços, requerendo-te ternura e amor.
Através das recordações, revés o corpo frágil e enfermo que cuidaste e atendeste com esperanças de preparar o cidadão para o mundo, um homem para a sociedade. Não pode ser o mesmo este agressivo adversário, o menino que albergaste no coração. Ali está a mocinha petulante e vaidosa, voluntariosa, exigente e inquieta. Intoxicada por anseios de liberdade exagerada, atravessa a amargura e faz-se revoltada por depender das tuas mãos vigorosas, que a impedem momentaneamente de complicar-se, tombando no fosso de dores que lamentará mais tarde. Astuta, pensa que te engana, traindo a tua confiança e fugindo ao maternal apoio que lhe dispensas, voluntariamente desconectando as engrenagens do equilíbrio. Observando-a, menina moça, audaciosa, perguntas pela criança fraca que te chegou há pouco e a quem amaste com devotamento e carinho. Parece que isto não pode acontecer contigo. Receber, use, que significa plantas, após haver semeado flores e sorver fel, na taça em que doaste linfa benfazeja. A realidade, porém, é muito mais forte do que os planos que encalentastes de felicidade, e temes não dispor de mais forças para continuar. Filhos alheios são, também, filhos de Deus. Perguntastes se valeu o investimento dos teus melhores anos de vida, que lhe ofertaste em face dos resultados que recolhes. Toda aplicação do bem sempre retorna um dia. Não te assustes, nem temas ante os precipitados momentos de alucinação que toma conta da atualidade histórica. Redobra a capacidade de amor e não te desapontes. Se o rebelde fora teu filho ou tua filha, isto é, se nascido do teu corpo, como procederias? Deixá-lo-ia ao abandono? Porque é doente moral e se encontra em crise emocional, o que faria você? Pergunta às mães sacrificadas, que não desistem nem abandonam os filhos, e elas nublarão de lágrimas os olhos, informando-te que, assim mesmo, os amam e porfiarão até o fim. Pensas ainda podes gozar uma vida melhor, livre de problemas e de tais inquietações. Onde, porém, esta paisagem de lazer e de paz na terra? Se não recebes o retributo do bem próximo que fizeste, é porque lhe estão chegando os efeitos do mal que realizaste antes. Chegará a vez da colheita da paz, cuja semente de amor depuseste no solo dos corações da carne alheia, que aceitaste com a tua oportunidade de redenção. A criança risonha que cresce, e sua face, às vezes, se altera e deforma. O futuro, no entanto, trabalhará de modo a despertar para o certo e o verdadeiro sentido da vida. Nunca te arrependerás do amor que doaste a alguém, que te aflinjas em face das respostas que ainda não chegou benéfica. Tens paciência e insiste mais. Continua amando a criança e compreenderá o adulto atormentado. São doentes. Sim,
os filhos alheios a quem amas e a que te não reconhecem o carinho, como são também os filhos da própria carne, que se debatem nas armadilhas da desdita, tornando-se arrogantes e perversos, desconhecidos e prepotentes. Com Jesus, aprendemos que o amor deve enfrentar os desafios da dificuldade, robustecendo-se na fé e servindo com as mãos da caridade, até a plenitude, quando o homem regenerado esteja numa terra feliz, que ele mesmo edificará. Contemplarás então a gleba humana ditosa e te alegrará, pelo quanto contribuíste para que ela se fizeste plena. Que bela mensagem que Joana de Ângeles nos traz a reflexão das dificuldades que alguns pais trazem consigo, dos seus rebentos, dos seus filhos, ao qual os pais têm por responsabilidades educarem para um mundo melhor. Nessa responsabilidade de educação, põe-se em destaque a educação moral, a educação mostrando aos filhos as dificuldades do mundo e não os tendo como crianças blindadas, indiferentes da miséria, das dificuldades, dos trabalhos futuros, dos quefazeres e responsabilidades. Tenhamos os nossos tutelados, as nossas crianças, a qual, por alguma razão, estão conosco. Tenhamos como espíritos que nós somos igualmente, necessitando de acolhimento, muito embora, pela sua feição de ternura, por ser frágil e indefeso, fazendo com que seus pais possam, diante desse ser pequenino, amável, possam que os seus pais, em ato de demasiada ternura, coloquem aos seus filhos a perderem, isentando-os da responsabilidade. Muito embora tenhamos todas as ficções científicas, desenhos animados que afiguram a ilustração e o crescimento da criança, faz-se necessário trabalharmos concomitantemente, simultaneamente, com as verdades da vida, mostrando que aquilo apenas são figuras. Assim nos esclarece Joana de Ângeles, mostrando que o verdadeiro significado do Natal é Jesus, pouco lembrado, e que a figura do Papai Noel é inexistente. Mostrando que essa criança, ela não é nenhum príncipe, nenhuma princesa, mas sim uma criança igual às outras, onde não há e não tem nenhum tipo de privilégio em relação aos demais, ensinando-a a compartilhar os seus objetos, ensinando-a a ter bons hábitos. Este é um dos deveres para que os pais possam ter com as crianças, para que não possam crescer adultos em corpos, mas fragilizados mentalmente, infantilizados, onde os seus desejos, quando os seus desejos não são confirmados, se rebelam contra os seus pais, se revoltam contra os seus pais. É imprescindível, como costumo dizer, educarmos para que possamos educar os outros. Se nós não temos boas educações, como iremos conseguir educar os nossos filhos? Como iremos conseguir cobrar boa educação daqueles rebentos, daqueles filhos, ou melhor,
daqueles a qual nós somos responsáveis. É imprescindível educarmos para que possamos educar os outros. Esses espíritos que vêm a ter conosco, por vezes, são espíritos, como nós sabemos, atribulados de outrora, de outras reencarnações, a que vinculam conosco nesta reencarnação. Nada obstante, apesar disso, também temos nas leis de reencarnação, como nós podemos perceber nas obras de Ivone Pereira do Amaral, no capítulo 13, na obra, deixe-me só confirmar, Memórias de um Suicida, onde os benfeitores espirituais nos colocam que os espíritos não necessariamente são vinculados aos laços da família através de vínculos de vidas passadas. Por vezes, temos conosco espíritos sem nenhum tipo de vínculo de outras vidas. Temos conosco espíritos indiferentes que estão tendo contato pela primeira vez conosco, onde trazemos, de alguma forma, a responsabilidade de leis de ação e reação, onde teremos que educar aquele espírito que talvez tenhamos sucesso ou não. No livro, na obra, ou melhor dizendo, Entre o Céu e a Terra, da psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, salvo engano, no capítulo 27, o mesmo reporta-se que o espírito ele pode ser plantado em qualquer lugar, não necessariamente sem um vínculo afetivo de reencarnações passadas. Isso nos quer dizer que nós somos uma família universal. Na obra Sexo e... deixe-me só recordar. Sexo e Consciência. Sexo e Consciência. Uma obra de Valdo Franco, organizado pelos seus trabalhadores. Existem, em uma dessas passagens, a qual Divaldo nos reporta, onde ele estava com Chico Xavier em uma fila de doação para alimentos. Chico Xavier, através da sua mediunidade, a qual, sem sombra de dúvidas, não as temos nos dias de hoje, uma mediunidade ímpar, uma antena espiritual inteiramente ligada com o mundo transcendental, averiguava que havia mães nas filas para receberem alimentos. E assim Chico Xavier falava que aqueles espíritos que ali estavam vinculados àquelas mães gestantes foram abortados de outras mães com um poder aquisitivo maior financeiro. Automaticamente esses espíritos foram levados por Bezerra de Menezes a essas mães que precisariam passar por essas provas através desses filhos que estariam sendo vinculadas a elas sem nenhum tipo de laços outrora. Porém, como diz Chico Xavier, com muito amor para dar. Então nós percebemos, diante dessas, e acredito que outras obras a qual ainda não tenho conhecimento, mas que posso asseverar da segurança das obras, que é a do Divaldo Pereira Franco, da Ivone Pereira do Amaral e do próprio Chico Xavier, que são irrefutáveis dentro da codificação kardeciana, que nós somos uma família universal, que hoje estamos unidos através dos laços consanguíneos, mas quiçá outrora estávamos, não sabemos. Isso sim
A espiritualidade, sim, pode ter essa certeza. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ser pessoas responsáveis, obviamente, sabedores das nossas dificuldades, sabedores dos nossos erros, mas, todavia, na certeza que podemos corrigi-los. Nós não somos perfeitos, mas poderemos ser um dia. Jesus está conosco, Ele nunca nos deixou. Recordemos o apóstolo Paulo. Quem tiver uma oportunidade de ler a obra Paulo e Estevão, irá perceber o homem relutante no bem, ao qual trabalhou contra o cristianismo, mas depois que Jesus teve a oportunidade de vê-lo, de avistá-lo, mudou totalmente o seu rumo. E hoje, acredito eu, que nós entesouramos uma doutrina que só nos falta Jesus ser palpável. Mas da mesma forma que ele apareceu ao apóstolo Paulo, ele nos aparece e nos pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Façamos nós as vontades do Pai, porque a única coisa que Ele nos pede é que amemos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos todos em paz.